Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, público presente nesta casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio, Assembleia, imprensa aqui presente. Inicio a minha fala, senhor presidente, usando o seguinte termo, Lula livre. Lula livre. Mas eu gostaria, senhor presidente, de, iniciando de fato a minha fala, fazer um convite aos colegas deputados, ao público que nos ouve e nos assiste pela TV e Rádio Assembleia, todos aqui presentes, para a nossa audiência pública da Comissão de Segurança Pública, a qual eu presido nessa casa, amanhã, dia 27 de abril de 2018, às 14 horas, sobre o tema Fraternidade e Superação da Violência. É um tema escolhido pela Igreja Católica esse ano para a campanha da fraternidade, um tema que chegou num bom momento. Eu digo bom momento porque nós precisamos equilibrar a onda de violência instalada nesse nosso país, e é notório e sabido por todos nós que só um esforço de todos os segmentos da sociedade, todos os setores da sociedade, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, seja ele empresarial, seja ele das forças policiais, da polícia militar, da polícia civil, dos agentes penitenciários, seja ele da polícia militar, seja ele da guarda municipal, seja ele da OAB, seja ele dos direitos humanos, seja ele dos conselhos, da defensoria, da promotoria, tem que ser um esforço, senhor presidente e colegas deputados, de todos os segmentos da sociedade, da família, senhor presidente. A família tem uma grande participação no combate à violência, na diminuição dos índices de violência no nosso país. Então, esse tema ele é muito palpitante, ele é um tema abrangente, ele é um tema necessário, ele é um tema que exige de todos nós um esforço no limite, das nossas capacidades como ser humano, para que, de fato, ele se torne suportável nos nossos meios, nos nossos lares, na nossa família, na nossa empresa, no nosso local de trabalho, enfim, em todos os setores da sociedade onde exista lá o ser humano, tem que haver um esforço para que a violência se torne suportável, a níveis suportáveis no nosso país. Então, eu quero convidar a todos, dizer que amanhã nós teremos aqui a presença de Dom Dimas, qual quero agradecê-los pelo convite para elaborar a audiência pública. Temos a presença aqui de vários padres, párocos, dos conselhos de igreja, das diretorias de igrejas, de todos os setores da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, para que nós façamos aqui um grande debate. Temos aqui, senhor presidente, um orador amanhã do Senado Federal, que vem falar. A Comissão de Segurança Pública da OAB também irá se pronunciar. Temos aqui a presença da AGETRAN, a presença do DETRAN, a presença de vários setores. Então, é interessante que nós façamos aqui o grande debate e construímos, no final, um documento, senhor presidente, o qual vai ser encaminhado para o ministro da Segurança Pública, um novo ministro criado agora, essa pasta exclusivamente para tratar da questão de violência no nosso país. Vamos fazer um documento também que vamos encaminhar aqui para o governo do Estado, vamos encaminhar para o Comando-Geral da Polícia Militar, vamos encaminhar para o Diretor-Geral da Polícia Civil, doutor Marcelo Vargas, vamos encaminhar para o Instituto Penal, vamos encaminhar para todo o prefeito municipal, até porque a violência é um tema muito abrangente, volto a repetir. O fato de nós não permitirmos, senhores deputados, que o ser humano, a pessoa humana, não tem o direito a um pedaço de terra,
onde ele possa plantar, colher e sustentar sua família, é uma violência. A violência, ela se dá quando nossos irmãos indígenas, que são os primeiros nativos aqui dessa terra, não tem também lá um direito a um pedaço de terra com tanta terra produtiva, com tanta terra improdutiva, e ele não tem um direito a um pedaço de terra, também é uma violência. A prática da homofobia, a discriminação racial, a falta de terra, deputado Zé Teixeira, a demarcação de terra dos quilombolas também é uma violência. O alto índice de feminicídio que nós temos hoje, a mortandade de mulher, o assassinato de mulheres no nosso país, é uma violência. Então, esse é um tema que, de fato, exige de nós aqui um grande esforço, para que nós possamos construir esse documento. Acima de tudo, vamos também, senhor presidente, senhores deputados, criar aqui amanhã, com os representantes da sociedade, uma comissão de debate, de estudo, em parceria com a Igreja Católica, com os conselhos comunitários de segurança, com os conselheiros tutelares, com representantes da OAB, a participação das mães da fronteira, as mães da fronteira. Vamos criar aqui uma comissão para que o debate não morra apenas amanhã aqui nessa casa, que nós possamos estar se reunindo a cada 30 dias, a cada 60 dias, para discutir medidas de segurança que possam, de fato, diminuir os índices de violência aqui no nosso Estado. Eu quero ainda, senhor presidente, antes de permitir uma parte do deputado Zé Teixeira, eu quero ainda pedir, por parte do corregedor da casa, senhor presidente, eu quero aqui pedir por parte da corregedor da casa, da diretoria, da mesa diretora da casa, um reforço amanhã, um reforço na segurança da casa, que está previsto recebermos aqui várias pessoas. E como o tema é violência, nós não gostaríamos que numa audiência dessa natureza nós tivéssemos qualquer imprevisto, qualquer intempérie aí que venha nos prejudicar o bom andamento do trabalho da Comissão de Segurança e a segurança das pessoas que virão aqui amanhã. Permita uma parte da Vossa Excelência. Deputado Cavalmir, estou ouvindo com muita atenção a fala de Vossa Excelência, e Vossa Excelência coloca umas coisas da qual eu não concordo. Em 88, foi feita uma Constituição do nosso país, quando houve uma transição do regime autoritário para o regime democrático. E, segundo fala pelo mundo inteiro, é uma das constituições mais cidadãs que existe. Quando Vossa Excelência coloca dos quilombolas, concordo plenamente. Quando o Brasil, colônia, importou os escravos nos navios negreiros e havia escravidão no país, eu não concordo com o Pelourinho, concordo com o Chicote, eu não concordo com nada disso, porque são seres humanos e não animais. E houve a proclamação da República, a abolição dos escravos, tudo isso. Mas o que eu não concordo é com a utopia ideológica do Brasil. Por exemplo, Dourados, eu estou lá há 54 anos. Inventaram um quilombo na Picadinha de um cidadão que mudou de Minas Gerais para Picadinha 23 anos depois da abolição dos escravos. Entrou numa terra, requereu a terra como qualquer cidadão, comprou do Estado como qualquer cidadão, morreu, fez um inventário e distribuiu para os herdeiros. E criaram um quilombo dentro dessa comunidade de Picadinha. Ideológica, com participação do PT e com participação da Embrapa de Dourados. Que isso está lá nos autos da defesa do advogado que fez para os proprietários que estão lá. Quando Vossa Excelência fala da terra, eu acho isso até engraçado. Porque a terra não alimenta ninguém. A terra, nós vem dela e vamos tornar a voltar por ela. Ela tira o alimento dela, ela produz.
Então, quando falo de distribuição de terra, isso é uma boa ideia que Vossa Excelência faz. Devia fazer um levantamento, uma comissão aqui, para nós irmos dos assentamentos. Vamos no assentamento que mais gastou dinheiro nesse estado, o assentamento que mais era modelo, um assentamento com 25 mil hectares de irrigação feita pela iniciativa privada e distribuiu. Vamos arrumar uma comissão e vamos lá ver quantos tem assentado que recebeu lote e quantos que vendeu. Então, quando Vossa Excelência coloca isso, o que é a reforma agrária? 30% de pessoas inocentes que ficam lá, não tem condições de tocar nada, porque com o braço não se faz lavoura. Sem máquina não se faz lavoura. E distribuir terra não quer dizer a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não. Porque se elas não produzirem para criar seus filhos e tirar o sustento e ganhar dinheiro com a produção da terra, não adianta distribuir terra para se vender no país. Porque se nós pegarmos hoje e fizéssemos um projeto, vamos investir em todos os assentamentos já feitos nesse país, para que as pessoas que lá residem possam viver com dignidade. Não fazem. Por quê? Acampam na beira da rodovia quando ele ouve falar que a terra é improdutiva, quando uma pessoa de dentro do Banco do Brasil manda para o movimento social, o MST, dizendo, ó, o fulano de tal não pagou o financiamento, a terra dele pode ir para leilão. Acampa na beira da rodovia. Fica ali 1 ano e tanto esperando o INCRA desapropriar. Depois que desapropria, tira da lona, põe na lona. Eu chamo Vossa Excelência para ir comigo ali no posto do eucalipto. Tem gente dentro que saiu da lona e entrou dentro da terra, faz 5 anos, não tem casa, não tem luz, não tem estrada, não tem máquina, não tem como produzir, está lá, sabe fazendo o quê? Arrendando o pasto que era do ex-secretário da Casa Civil do Wilson Barbosa Martins, Plínio Rocha. Está lá. E eu chamo Vossa Excelência para ir lá ver, como desafio Vossa Excelência para criar uma comissão, e nós irmos na Itamaraty. E vamos de sítio em sítio. O senhor recebeu isso do INCRA? Recebi. E recebe com contrato. Não pode vender, não pode alugar, não pode fazer comodato, não pode fazer... Tem que ficar os 3 anos lá. Então, o que Vossa Excelência coloca, parece que o país é um país de desumano. E não é. O Brasil é um país que tem atendido muito a área social, com Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa disso, Bolsa daquilo, com dinheiro do imposto que nós pagamos. Só que as pessoas não saem da miserabilidade, porque quando o senhor começa a dar, a pessoa não aprende a ganhar, vai acostumar, e aquele que ganha não dá para viver, porque vê os filhos não tem condições. Então nós precisamos de mudar o pensamento, temos que dar oportunidade para as pessoas viver com o seu próprio trabalho, com o seu próprio sustento, não distribuição, não dá coisa de graça. Muito obrigado pela parte. Quantos minutos tem ainda, senhor presidente? 20 minutos. Deputado Zé Teixeira, esse é um debate que eu gosto de fazer com Vossa Excelência. Muito bom fazer esse debate com Vossa Excelência, sabia? Muito bom. Primeiro que Vossa Excelência pesa a mão sobre a reforma agrária e esquece de discutir o grande latifúndio. Vamos discutir o grande latifúndio. Vamos discutir aqueles que sabem lá como adquiriu a terra, né? A origem da terra, a demarcação da terra, a escrituração da terra. Vamos discutir essa terra improdutiva, que um proprietário só tem centenas, milhares de hectares de alqueire que não sabe nem o que possui, que não produz, que não planta, que não dá lucro nenhum. Porque se desse lucro, não deixava empeorar no próprio Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Então, que lucro que dá? Se você tem uma imensidão de terra e deixa e a penhora no banco, qual que é o lucro dessa terra? Qual que é melhor? Deixar uma imensidão de terra na mão de alguém que não planta, não produz, está lá e mata. Ainda bem que hoje tem essa questão aí do meio ambiente, né, da preservação ambiental, pode deixar tudo verde, né? Ou dividir. Eu não quero discutir com Vossa Excelência aqui se o assentado produz ou não. Não quero fazer esse debate, não. Se está na mão dele ou não. Até porque, se sair da mão dele, vai para a mão de outra família, de outro cidadão, de outro ser humano. Esse que é o debate equivocado da reforma agrária. Você deve ser escravo da terra, pegar a terra, ficar 15, 20, 30 anos, sem sair a escritura. Isso eu discordo. Sem poder passar de mãos. Ué, peraí, por que é obrigado a ter que ficar lá na terra?
Me responde, por quê? E outra coisa, nós seres humanos, você falou muito bem aqui, somos passageiros, quer dizer, independente de produzir ou não, é uma família que está lá em cima de um pedaço de terra muito menor do que o que um só tem nas mãos, que é o grande latifúndio desse país. Esse é o debate que nós temos que fazer, deputado Zé Teixeira. Nós temos que fazer esse debate sim. Nós temos que fazer esse debate sim. Nós temos que fazer esse debate. Porque eu tenho certeza que alguns produtores não merecem o que eu estou falando aqui. Alguns produtores não merecem. Porque eles produzem, de fato, eles tocam a máquina desse país nosso, eles abastecem os grandes centros. Mas, infelizmente, você tem que admitir. Você tem que admitir. Uma parte, deputado. Que tem produtor aqui que não consegue sequer pagar as contas. Então, o que ele produz para a sociedade brasileira? O que ele produz? Então, esse debate nós temos que fazer aqui. Vou permitir uma parte para Vossa Excelência. Isso. O deputado Cabalmi, primeiro que o senhor iniciou um tema interessante, né, bastante interessante, não que esse não seja, falando sobre a audiência pública de hoje, amanhã. A audiência pública de amanhã, na sexta-feira, que nós também recebemos o comunicado por parte do bispo, inclusive Vossa Excelência conversou com a gente que ia fazer a audiência pública pela comissão, e eu quero te parabenizar, onde eu tive a oportunidade, também lá onde eu estou fazendo fisioterapia, conversar com o bispo, que ele estava lá, e a expectativa é muito grande em relação a questão da audiência pública. Até porque debate um tema extremamente palpitante, que é a questão da violência, e quando uma instituição como a Igreja Católica coloca na campanha da fraternidade esse tema, é porque realmente é um tema que tem que ser discutido. Então, quero te parabenizar e toda a comissão. Obrigado. Talvez por questões até não só de agenda também, mas também de consulta médica, enfim, também não esteja presente. Mas eu quero te parabenizar pela iniciativa. E só dizer rapidamente aqui, em relação à questão da reforma agrária. Primeiro que o exemplo que eu vou dar aqui está bem perto, muito próximo da gente. A fazenda Itamaraty, hoje assentamento Itamaraty, que antes tinha lá, no máximo, 120 famílias, o exemplo. Hoje tem 3.500 famílias. Que antes tinha lá um percentual de produção que todo mundo achava que era o melhor índice, era o rei da soja, etc. Hoje produz grão tanto quanto produzia antes, só que de uma forma mais socialmente aceita, porque atende muito mais o social. Hoje a Fazenda Itamaraty hoje exporta semente produzido por uma cooperativa de assentado. Manda para a Venezuela, atende praticamente o Nordeste todo em relação dentro daqueles que são provenientes da reforma agrária, com semente de feijão, com semente de milho. Tem um conceito em relação da produção de semente que a própria Embrapa acompanha de forma registrada. E concluo a minha fala dizendo o seguinte: enganam-se aqueles que acham que aquele que vai para a terra ganhou aquela terra. Absolutamente. Ele paga a terra, entendeu? Infelizmente, deputado Cabalmi, o proprietário, quando não é feito de forma de desapropriação, como Vossa Excelência muito bem falou, na terra que é improdutiva, além dele receber as benfeitorias, depois o Estado recebe aquela terra de volta. Aliás, 3 anos de carência, quando sai a titulação, e que deveria sair em 10 anos, com certeza, 3 anos de carência, 17 anos para pagar o preço da terra nua. Então, essa conversa de que via aqui que dá terra, que o cara ganha terra, isso sabe, não existe reforma agrária de graça. Absolutamente. Aliás, é muito caro, inclusive. O ideal seria dar o mesmo tratamento que dão para determinadas situações em relação ao latifúndio que o senhor falou. O ideal seria dar as mesmas condições de atendimento do Banco do Brasil, quando, às vezes, o assentado da reforma agrária só tem a quarta-feira ou a quinta-feira, às vezes. Eu não estou falando da instituição, não, é de algumas instituições que tratam o assentado desse jeito. Quando coloca lá um projeto do Pronaf lá para ser avaliado, que fica 6 meses, às vezes, para ser avaliado um projeto do Pronaf, por falta de funcionário, por falta de compromisso, mas o cara que vai fazer o financiamento alto, esse chega na hora, ele é atendido na sala VIP. Engana-se aqueles que falam da questão do latifúndio e quer criticar aqui o governo Lula. Eu era deputado federal à época, com toda a tranquilidade eu te falo, a lei dos fundos constitucionais
você comprava um boi, pagava uma boiada, ainda ficava devendo 2. Foi o governo Lula que instituiu, e eu participei da comissão, que alterou a relação de investimento da lei dos fundos condicionais e permitiu que 51% dos recursos dos fundos condicionais sejam destinados para pequenos e médios produtores, porque antes era só para o latifúndio. Então, Cabo, você está de parabéns, e reforma agrária não é dar terra de graça para ninguém. O assentado paga, e paga caro essa terra. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Brunão. E vou permitir para você. Depois eu vou falar de uma vez só para encerrar aqui. Pode? Discordando 100% do que o deputado que me antecedeu disse, as cooperativas lá da Itamaraty, como em volta de um pivô de 114, 115 hectares, que é a média dos pivôs feito por Olacir de Moraes, e os assentados individualmente não ter o dinheiro para pagar energia elétrica para fazer o pivô movimentar, então o que eles fazem? Eles fazem as cooperativas e juntam 2, 3, 4 pivô para arrendar as terras para os paranaenses pagar renda. Não é eles que produzem a cooperativa, não. Pode ter uma lá que produz. Não é eles que produzem, não. Eles criam as cooperativas, arrendam para terceiro, certo? 300, 400, 500 hectares com 3, 4, 5 pivô. Aí os paranaenses vão lá e tocam a lavoura e pagam a renda para eles, que não dá um salário mínimo por mês para cada assentado que fica em volta do pivô. Em torno de 14 a 17 proprietários dentro desse pivô. Então, quando coloca que a distribuição de terra, eu digo, a Vossa Excelência reafirmo de novo, sem investimento, não dá. Aí o deputado que me antecedeu disse, evidentemente, que o banco é vendedor de dinheiro. O banco não dá dinheiro para ninguém, ele vende dinheiro. Então, e aqui no país, no Brasil, é um absurdo, porque quando a taxa Selic está em 6%, a taxa do banco está em 40%, 50%, 60%, é uma roubalheira que não tem limite no lucro que os bancos têm, porque se tiver um mal pagador, 100 bom pagador paga pelo preço do mal pagador. E essa é a regra dos bancos. Então, quando ele coloca aqui que o banco não arrumou dinheiro, por que não arrumou dinheiro? Porque os assentados não têm nada para dar de garantia. Porque a Itamaraty, até hoje, quem é dona da Itamaraty é a União. A União não titulou ninguém, a União não escriturou ninguém, a União não fez georreferenciamento e nem um sítio para escriturar nenhum assentado. Então, o que se coloca aqui não é a verdade. Então, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, não tenho nada contra a distribuição de terra, não tenho nada contra, porque a terra nós não vamos levar o dia que morrer, ela vai ficar aí. Para produzir arroz, feijão, soja, milho, mas para isso tem que ter investimento. Para comer, para vender, para exportar, para fazer isso, a produção é para matar a comida, para matar a fome do mundo, que tem muito país que está numa miserabilidade enorme, mas não tem o dinheiro para vir aqui comprar comida para levar, igual a Etiópia e tantos outros países, que as pessoas vivem morrendo lá por falta de alimentação. Então, a verdade tem que ser dita, não pode ser inventada. Muito obrigado pela parte. Deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência acabou de, da primeira parte, invocar aqui a Constituição de 88, e aí eu vou falar para Vossa Excelência Vossa Excelência conhece o artigo 5º da Constituição brasileira, onde fala que todo cidadão é igual perante a lei, que todo cidadão tem o direito à terra, à liberdade, que todo ser humano tem direito à segurança, que todo cidadão tem direito à saúde de qualidade. E aí vem Vossa Excelência aqui e faz um debate como se a reforma agrária não fosse um direito, fosse um crime. Eu vejo Vossa Excelência fazer esse debate aqui, como a reforma agrária fosse um crime, não fosse um direito. Né? Eu pergunto a Vossa Excelência, Vossa Excelência acredita mesmo que se a fazenda Itamaraty estivesse produzindo, bem administrada, seria capaz de ser feita a reforma agrária lá, deputado Zé Teixeira? Não seria. Não seria.
E aí o senhor acha que será melhor? A Itamaraty na mão de um dono só, devendo ao banco, empenhorada, né? Improdutiva, ou está na mão de vários assentados, onde uns, como Vossa Excelência fala, produzem e outros não. Nós não temos como balizar o ser humano, igualar todo mundo ser igual, nós não temos como fazer isso. Deputado Cabal, me dá o mesmo direito que deu para o deputado Zé Teixeira. Eu vou dar o mesmo direito, mas eu quero fazer esse debate com o deputado Zé Teixeira. É isso aí. É assim... Não. Vossa Excelência acha que a reforma agrária é algo, a força que não se faz aonde de fato não existe uma precariedade, uma carência, uma deficiência, uma irresponsabilidade de quem está na terra. Espera aí, eu duvido que o proprietário, deputado João Grandão, que planta, que colhe, que produz, que tem lá a agropecuária, a pecuária funcionando, que lá vai se estabelecer a reforma agrária, não vai. Não vai se estabelecer reforma agrária num lugar desse. Não vai. É que você fala do ponto de vista de Vossa Excelência, que é um grande produtor, plantador, e que é responsável, que produz divisas, economia para esse país. Mas, infelizmente, nós temos alguns aí que não conseguem fazer isso. Exatamente. E a Constituição fala do direitos iguais. A Constituição fala que o direito à terra é sagrado. É sagrado, assim como o direito à liberdade. É sagrado. Como a presunção da inocência, que nós estamos defendendo aqui, e que nós vemos vocês fazendo um debate com o ontem aqui, infelizmente, desmistificando essa questão nossa. Deputado Cabal. Permito a Vossa Excelência. Não, deputado, exatamente. Tem um debate aqui que talvez não caiba em relação à questão do seu Zé. Primeiro pelo histórico, pela forma dele, etc. Mas para o latifúndio cabe. E ele defende com muita propriedade a classe que ele pertence e tem razão, e eu respeito. Agora, por exemplo, em relação aos financiamentos, existem duas situações. Tem financiamento que existe garantia real, que é a partir do momento em que o assentamento fica emancipado. Aí, quando ele tem o título, aí a garantia real é a terra dele. Agora, o que o assentado precisa é exatamente o tratamento diferenciado, o que a gente chama de financiamento com garantia do tesouro, certo? Com garantia do tesouro, porque aí não precisa da garantia. Por quê? Porque o tratamento tem que ser diferenciado. Portanto, nesse aspecto, nós temos dois tipos de situação financeira, certo? Uma que é a parte que a gente chama de equalizada, que é o recurso equalizado, portanto, é o risco direto do Tesouro Nacional, e aí atende o pequeno, e existe aquela parte que não é equalizada. Os grandes produtores, deputado Cabal, também pegam financiamento com juros diferenciado, que é a parte equalizada. O que ele precisa pegar acima do que é permitido, dentro do que rege o manual de financiamento, ele paga a taxa Selic, o que é normal. Porque ele tem todas essas possibilidades. E um outro aspecto que eu queria colocar aqui nesse sentido. A questão da reforma agrária, ela não é uma distribuição para a pessoa ficar rico, porque não fica rico pela reforma agrária. Ninguém fica rico. A reforma agrária promove a inclusão social, é diferente. Verdade. Porque quem está na reforma agrária não detém os meios de produção, ao contrário. E assim que é a situação. Então, portanto, nós temos que ter... Agora, queria só dizer isso. Existe um percentual de recursos que chamam-se recursos equalizados, com o risco do Tesouro Nacional. É esse que são os recursos dados para quem faz os primeiros financiamentos da reforma agrária. A partir do momento que ele se emancipa, evidentemente que aí ele passa a ter garantia real, a terra dele pode ser dada como garantia real, inclusive com juros diferenciados. Portanto, reforma agrária, assentada da reforma agrária, tem que ter tratamento diferenciado, sim. Porque ali não é para ficar rico, ali é para promover a inclusão social. Agradeço a parte de vocês, que vou concluir, senhor presidente. 1 minuto no máximo aqui. Primeiro, reforçando o convite para amanhã, às 14 horas, audiência pública sobre o tema Fraternidade e Superação da Violência. E encerrando mesmo, senhor presidente, aproveitei esse espaço para cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras desse nosso país, em especial Mato Grosso do Sul, pelo transcorrer do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, terça-feira. Então, quero aqui cumprimentá-los. Acho que não temos muito o que se comemorar com as terceirizações, não temos. Não temos muito o que se comemorar com a reforma trabalhista do Temeroso, mas, enfim, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, que é um dia universal, deputado Zé Teixeira, cabe a cada cidadão trabalhador fazer a sua reflexão. Eu acho que tem que refletir. Estamos num momento importante da vida do povo brasileiro e não tem como não fazer aqui, essa
esse cumprimento, essa declaração aqui sobre o Dia do Trabalhador. Encerrando, o deputado João Grandão, deputado Amarildo Cruz. Lula livre. Valeu.